Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Vinícius Augusto, trabalho com dados e analytics há mais de 10 anos e venho trazendo informações, compartilhando conhecimento aqui no canal. Esse é um canal que o foco dele é inclusão e democratização de conhecimento. É um canal não monetizado, não tem nenhuma monetização ou tipo de patrocínio nesse canal, nesses vídeos todos que vocês estão olhando assim. O objetivo desse é mais difundir mesmo os conhecimentos que a gente tem na comunidade e compartilhar com você. Hoje a gente vai falar de uma linguagem muito famosa. O que é SQL? Ela é uma linguagem de programação muito difundida para quem trabalha com dados e analytics. Cada área da TI tem suas linguagens específicas. Por exemplo, o pessoal que fala que programa em chip, por exemplo, chip para se comunicar com outro chip em placas, né? É uma linguagem totalmente diferente. O pessoal que faz sistemas de telinhas, que são as telas, né, as interfaces, quando você vai pedir um, um, um veículo por aplicativo, você vai pedir uma comida por aplicativo, já é outra programação. E, em geral, tudo isso que acontece, esses dados eles são armazenados em algum lugar, ou em vários lugares, são replicados, né? E como que a gente resgata esses dados para fazer estudos, para fazer análises, para ver como que foi o passado, predizer, entender o presente e predizer o futuro? A gente usa alguns artifícios de dados e analytics, desde a engenharia, desde a análise, estudos, ciências de dados. SQL, ele é um acrônimo de Structured Query Language. Aqui, ó. Será que se eu der o Ctrl mais aqui? Ó, Structured Query Language, que traduzindo aqui para português do Brasil é uma linguagem de consulta de dados. Apesar de se chamar uma linguagem de consulta de dados, a gente consegue também inserir dados, modificar dados, consegue fazer algumas modificações, consegue fazer scripts muito elaborados, colocar inteligências usando SQL. E o SQL, antes, cada plataforma tinha o seu SQL. Foi começando, né? A Oracle fez a dela, a Microsoft fez a dela, a IBM fez a dela. Cada plataforma foi fazendo o seu SQL. Chegou no momento que eles tiveram que padronizar. E quem fez isso foi o ANSI. ANSI, ANSI. É uma sigla que como se fosse nossa BNT aqui, ou qualquer um órgão que faz essa equalização assim entre ferramentas, é como se fosse a BNT em metro assim que vê, né? Então eles padronizaram, então todos os SQLs que você for mexer, ele vai ter um núcleo que os comandos que você rodar em um vai rodar em outro. E aí cada versão vai ter um SQL diferente. Por exemplo, não é diferente, é que tipo da Microsoft ele vai fazer algumas coisas que é legal para eles, assim, tipo, nossa, vamos fazer essa função que vai facilitar a vida dos nossos usuários. Aí a Microsoft lança um comando lá que se você tentar rodar no Oracle não vai rodar, porque foi a Microsoft que criou. E no Oracle também. Então, da Microsoft, estou escrevendo aqui, a gente tem o TSQL. Então, quando você vê TSQL, é o SQL da Microsoft. Na Oracle, a gente tem o PL SQL, que também tem algumas funções diferentes. Por exemplo, por padrão, o banco de dados da Oracle, quando você dá uma instrução, ele fica esperando você commitar. Já no SQL Server da Microsoft, ele é auto-commit. Então, você deu a instrução, ele já... Mas isso dá para configurar no servidor. E aí vai entrar num ponto mais técnico. Aqui é para a gente entender o que é o SQL e dar um overview básico para você. E cada outras linguagens tem o SQL padrão que você consegue utilizar e tem algumas diferenças. Se você for utilizar de uma plataforma para outra, você vai entender, você vai perceber que para como que eu vou dizer, converter uma data, para trabalhar uma data, trabalhar um número, uma string, talvez mude algumas coisas. Mas às vezes é só a sintaxe. O comando vai ser o mesmo e bem parecido. Então, aqui você deve estar perguntando, tá? E essa tela que você está mostrando aqui? Essa tela aqui é do Microsoft SQL Server Management Studio, que o front o front da Microsoft que a gente utiliza para plugar em bancos de dados.
Então o banco de dados está lá num servidor que eu não sei onde que é, eu só sei que eu tenho o número ou o nome desse servidor e um usuário, senha, ou é autenticado de outra maneira. Como que eu consulto as coisas que estão lá? Eu uso essa ferramenta aqui. Vamos ver aqui no Help sobre SQL Server Management Studio. E assim, se for um banco de dados Oracle, você usa outra ferramenta. Se for um do MySQL, você pode usar outra também. Ah, para vocês não tá aparecendo a tela aí, né? Verdade. Pera aí, deixa eu ver como é que eu faço aqui para mostrar a tela que eu tô mexendo. Window Capture. É essa telinha aqui, ó, gente, que tá aparecendo aqui para mim, que é a versão que eu tô utilizando. E que eu tava falando que tá, cada um vai ter a sua. E tem ferramentas que não são nem de uma plataforma nem de outra, que você utiliza e ele consegue plugar em vários clients, que geralmente a nossa vida de quem trabalha com dados analytics, a gente não trabalha só com uma plataforma. Uma parte está no Oracle, outra parte está na Microsoft, na Azure, e outra parte está no IBM, outra parte está na AWS, outra parte está no Google Cloud, outra parte está no... Enfim, e aí, às vezes, tem umas ferramentas que elas conseguem conectar com várias e a gente faz a consulta por elas mesmas. É bem legal. São bem interessantes essas ferramentas. Vou voltar para a tela aqui que a gente estava, que já está dando 6 minutos aqui de vídeo e eu não falei nada de hands-on. Então, a gente vai pro... Será que esse aqui? É, esse aqui. Então, vamos lá. Você abriu aqui o SQL Management Studio. Provavelmente a outra ferramenta que você for abrir para fazer consulta SQL vai ser bem parecida, tá? Pode mudar algumas coisas, mas a essência é assim, ó. Quando você conecta, ele já vai pedir... vou mudar a tela de novo. Vamos lá. Vai aparecer esse aqui para você autenticar, para você logar, sabendo seus parâmetros de login, né? Como eu estou numa máquina local, essa instância aqui do servidor está na minha máquina. É uma versão Express. Então é um ambiente extremamente controlado, e eu tenho acesso total aqui. Então se eu quiser dropar coisas, apagar coisas, eu vou conseguir fazer. Até porque eu sou o administrador, porque está na minha máquina. Só que quando você trabalha em ambientes corporativos, ambientes de empresa, provavelmente o ideal é que você tenha um mínimo privilégio. Não, mas não precisa ficar com receio, porque geralmente as empresas elas têm todo um plano de backup, elas vão tirando snapshot, vão salvando. Aí se você fizer alguma coisa, principalmente em ambiente de dados e analytics, geralmente ele é apartado do ambiente transacional, porque a gente não fica fazendo consulta no ambiente que está lá, que é usado para fazer, por exemplo, a pessoa está pedindo um veículo por aplicativo, ou comprando uma passagem aérea. A gente não fica consultando direto nesse banco de dados que o sistema utiliza. A gente utiliza um banco de dados que ele é um espelho ou uma cópia, e às vezes tem toda uma etapa de extração, transformação e disponibilização em um ambiente ou várias camadas até chegar na base que a gente consegue consultar. Isso por causa de arquitetura mesmo, né, que não é viável. Você imagina um monte de gente fazendo consultas pesadas, treinando machine learning, treinando um monte de coisa na mesma base que é usado em produção, no transacional, né? Não, a gente usa só o informacional aqui. Transacional, ambiente de dados é uma coisa, ambiente transacional é outra coisa, assim. Eles são apartados. Então, vou conectar aqui, aí a tela vai sumir para vocês, né? E vou voltar a tela aqui. Beleza. Então, quando você entrar, você vai ter o banco de dados aqui, ó, que você tá, como eu estou no meu localhost aqui, eu estou no SQL Server, tal. E aqui eu vou abrir, vai ter os databases. Dentro dos databases, eu vou ter eu posso ter um monte de banco de dados aqui. E aí eu posso ter banco de dados por área, posso ter banco de dados por departamento, posso ter banco de dados, enfim, da maneira que for
a regra de negócio permitir, né, que foi estabelecido. Abro aqui e dentro de cada banco de dados, um banco de dados ele pode ter muita coisa dentro. Então ele pode ter o diagrama do banco de dados, que é como se fosse uma documentação. Ele pode ter as tabelas, que geralmente é aqui onde que a gente mexe bastante. Olha o tanto de tabela que tem aqui, ó. Ele pode ter views, que são? Eles são consultas que já foram feitas, padronizadas, bonitinhas, e aí você fala, não, eu quero que sempre saia nesse layout. Então, em vez de você ficar fazendo a consulta lá na tabela, você faz numa view. Isso também pode ser usado como uma camada de segurança, por exemplo. Na tabela principal, você tem dados que às vezes não é interessante que todo mundo tenha acesso. Então, você cria uma view só com as colunas que a galera tem acesso, pode ter acesso e você dá o acesso só nessa view, você dá o grant. E, e aqui tem armazenamento, deixa eu ver, armazenamento também. Você pode ter as procedures aqui, functions. E aqui eu queria mostrar uma coisa de tabelas aqui, tabelas, tá. Aí se abrir uma tabela, a gente vai usar uma tabela de produto aqui, ó. Produção, produto. E aí a gente abre aqui, clicando mais para ver. Dentro da tabela, tem as pastinhas que vão mostrar. Se clicar no mais, vai abrir aqui as colunas, ó, qual que é a estrutura. Ah, um ponto interessante aqui é que o SQL Server, esse que a gente está mexendo, é o banco de dados relacional. Então ele é feito com toda uma estrutura no modelo matemático lá da teoria dos conjuntos. Então ele tem muitas possibilidades de você fazer integridade de dados. Você colocar chave primária, chave estrangeira. Por exemplo, aqui vou dar um exemplo aqui no Brasil, quando você tem um carro. O ideal é que cada carro só tenha um chassi e uma placa, por exemplo. Se você criar um carro com o mesmo chassi, de acordo com a lei, não pode. Então, isso tem que não tem que ter um sistema que permita que você faça isso. Então, aí você cria uma constraint, você cria um modo de falar que aquilo ali não pode se repetir. É um chassi para cada carro, é uma placa para cada carro. E aí você cria aqui o que a gente chama de PK aqui, ó. Primary Key, e pode ser uma Primary Key composta. Você pode colocar o chassi do carro e a marca, sei lá, o modelo. Você pode concatenar assim. Então você vê que quando você clica nas tabelas, ela já tem uma chavinha aqui num banco de dados relacional. E também você pode criar essa tabela sem chave nenhuma. Enfim. E tá, vamos lá, 13 minutos de vídeo. Falamos aqui onde você achar a sua tabela. Então, beleza, Marco. Cheguei numa tabela, não sei o que eu faço. Então, vamos voltar aqui. A gente vai usar essa tabela de produto aqui. A gente clica com o botão direito do mouse aqui, ó. Aqui eu tô indo no modo point and click, tá? Tô acessando a primeira vez, tô me familiarizando aqui com SQL. Então, vamos na versão... Cara, tô aprendendo aqui do zero e tá tudo bem. Bem legal, inclusive. Bem legal. Aí a gente vai aqui, Select Top 1000. E aí quando a gente vai aqui, ó, Select Top 1000, nem pra eu colocar em português também, né, esse negócio. Mas vamos lá. Deixa pra lá. É tanto sistema que a gente já... Mas enfim. Os códigos, aí ele vai criar um código aqui, sei lá, nada a ver. Tipo, pra quem não tá familiarizado e acostumado a falar, tipo, tá, ele jogou uns negócios aqui. Então o que que ele falou? Ele está falando que é para selecionar. Esse select você vai usar muito. Isso aqui você pode apagar, ó. O select é a orientação mesmo. Selecione essas colunas aqui, ó. Tudo isso aqui é nome de coluna que está aqui, ó, no banco de na tabela do banco de dados. E aí a gente tem que falar da onde, da onde. Aí aqui é um macete, tá, gente? Tá vendo que tá três palavrinhas aqui juntas? Então o primeiro é o banco de dados. O segundo é a base, é o esquema, né? Banco de dados, esquema e tabela.
Opa, pera aí. Database, esquema e tabela. Tá. Por que eu me confundi aqui? Porque aqui às vezes dá para você colocar o servidor. Tipo, então aí você fala, vai lá no servidor que está lá na nuvem, no banco de dados tal, no esquema tal, na tabela tal e me traz isso. Ó que seja, ó, em um em um comandinho, ó o tanto de coisa que você já está falando para o banco de dados fazer. E aí a gente usou um artifício aqui que significa que é esse top 1000 aqui. Mas eu não vou dar um top 1000, eu vou dar só um top 100 porque não aparece aqui. E a gente vem aqui em executar, ó, aqui, tá vendo? E aí ele já me traz aqui o que eu quero rodar aqui. Como que tem nessa base de dados, ó. E aí já dá pra ver que tem muito campo como nulo, assim, né? Apesar de alguns estarem preenchidos, né? E aí tem alguns instrutores que brincam, né? É uma base de dados ou é uma base de nulos, né? Porque a tabela às vezes tem 3 campos que está preenchido, o resto tudo nulo, os outros 20 campos. E, e aí é piada interna, mas enfim. Vamos lá. E aí a gente vê aqui, esse é o primeiro select que você vai ter quando alguém te falar, eu tenho a base tal, você já vai perguntar lá onde que tá, qual banco de dados, qual esquema, qual tabela. Aí beleza, já sei onde que é. Então você vai ver aqui, ó, Person Address, botão direito, Select Top 1000. Ah, então você já consegue ver mais ou menos como essa tabela funciona. E aí, por exemplo, aqui, eu já me percebi que essa tabela, ela é... Vamos ver qual que é o de endereço, qual que é a chave primária aqui, ó. O address ID e a província. Vamos ver as colunas aqui. Tá. Porque o que eu quero fazer? Eu não quero... Eu quero fazer uma consulta, mas eu não quero que ela fique varrendo toda a tabela, né? Então, eu vou ver... Eu quero saber só... Ah, aqui, ó, dá pelo address ID, né? Eu vou pegar e a gente vai tirar esse top 1000 aqui. Ah, a gente sempre tira esse comentário aqui. A gente tira esse top 1000 aqui, mas não roda ainda. Porque se você rodar essa consulta assim, ele vai trazer toda a tabela. E às vezes essa tabela é uma tabela que é tipo uma tabela gigante que tem dados tipo histórico de 5 anos. Ele vai ficar rodando, rodando, rodando. E se você trabalha num ambiente corporativo que tem muitas pessoas consultando, que ele já está bem estruturadinho também, o que vai acontecer? Quando você rodar uma query dessa, vai apitar lá no servidor, que tem alguém que está onerando, porque o que acontece? Você vai colocar aqui para rodar, ele vai lá buscar no servidor e vai ficar trazendo, trazendo, trazendo. Aí a query vai ficar 10 minutos, 20 minutos, 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia. E lá, para quem cuida dos servidores, consegue colocar controles para ver. Cara, tem um cara que está rodando uma query que está 2 horas rodando aqui. Será que não é bom a gente ver se travou alguma coisa ou se realmente ele está querendo trazer o banco de dados todo? E aí, se estiver querendo trazer o banco de dados todo, quando você vai fazer uma coisa dessas, é bom estar alinhado com a galera lá, porque você pode acabar derrubando. Não vou falar derrubando, mas sua query vai ficar tão pesada que as outras vai entrar um monte de outras pessoas concorrendo com a sua query que vai ficar tudo lento. E aí o cara vai ter que derrubar sessões assim e acontece. Então não roda um select sem where assim ou um select asterisco, a não ser que você saiba que é uma tabela sua. Aqui vai rodar na minha máquina, né? Mas no ambiente corporativo você vai estar onerando a rede de todo mundo, assim, né? Então, voltando ao ponto aqui, eu quero saber qual o address ID. Eu vou pela chave primária mesmo. O address ID. Vou colocar, eu nem vi aqui, mas eu sei que tem o 80 aqui, ó. Então, eu quero que me traga só o 80. Como que eu faço isso? Eu coloco um negócio chamado where, onde
a coluna address ID for igual 80. Será que vai rodar, gente? Porque eu tô colocando 80 aqui, ó, não tô colocando aspas. Ah, eu vou colocar entre aspas, porque eu vi que numa outra query é com aspas. Vamos ver. Rodou. Tô achando estranho. Vamos tirar as aspas. Rodou. Esse SQL Server está sendo muito legal. Tem plataforma que se você colocar número com aspas, geralmente é literal que a gente usa aspas, já não roda. Começa a aparecer um monte de coisa, apitar um monte de coisa vermelha, tá errado, que não sei o que. E aí você fica procurando e quando você vai ver, é isso. Mas enfim, eu tenho um caso específico, eu sei exatamente onde esse caso tá. Como é que você faz a consulta? Você usa um where. Ah, mas agora eu quero saber. Vamos elevar essa consulta. Eu não quero saber mais por. Eu quero saber da cidade lá, do Val aqui, ó. Cidade. Eita, tô com sede, deixa eu pegar. Aqui não vai rodar. Será que se rodar é sacanagem? Aí, ó. Ele não entende, ó. Por quê? Porque tá fora de aspas aqui, ó. Aspas simples. Então, quando é literal, a gente coloca dentro de aspas, que senão esse interpretador ele se perde. Executar. Ah, tá. Tava selecionado aqui, ó. E eu dei um rodar. Então ele não entende. E se eu selecionar aqui e der um rodar, ele também não entende. Ele acha que é uma procedure. Então, eu não seleciono nada e dou um executar. Aí trouxe tudo. Só que ele trouxe pouco registro. Mas eu quero saber quem é de... Ah, aqui tem uma coisa interessante, ó. A data de modificação. Então, dá para eu rastrear também. Primeiro eu limito tudo que foi modificado no último mês. Aí eu vou ter digamos, uma base mais atualizada e não preciso ficar carregando os dados antigos. E dentro do que foi atualizado, eu faço uma outra query, sei lá. E aqui eu sei que eu tenho a informação que a cidade do cara é essa e que o endereço dele é alguma coisa parecido com isso aqui. Então, o endereço dele é alguma coisa parecida com, sei lá, Green. Eu lembro que. Então eu quero saber todo mundo que é dessa cidade que mora na Paulista, sei lá. Então eu coloco aqui. E por quê? Aqui não vai rodar, tá? Não vai trazer nada. Não era para trazer. Por quê? Eu tô colocando o comando like. Então eu tenho que colocar um caractere coringa aqui. Que ele vai falar assim. Independente do que tem de um lado ou do que tenha do outro. Se tiver green no meio, você me traz. Em algum lugar tiver green, você me traz e a cidade seja essa. Aí ele trouxe, ó. Então, aqui a gente já está fazendo queries, já vamos para bastante minutos do vídeo. Para deixar um exemplo prático aqui, um outro exemplo prático, a gente vai pegar uma query que eu já tinha aqui pronta. Vamos ver. Vamos fechar essa aqui. Sem salvar. Vamos fechar essa aqui. Sem salvar. Essa que eu estava rodando. Então, eu tinha uma query pronta aqui. O que ele vai fazer? Eu vou pegar uma água e já vou. Então, a gente fala para ele, usa esse banco de dados. Agora ele entendeu. E aí a gente vai rodar um select. Vamos recapitular como que é um select. Primeiro, o ideal é que você escreva select assim, ó. Select. Vou colocar aqui, ó. Select. E você já coloca o from aqui, ó. Quando você estiver nessa ferramenta, tá? Por quê? Quando você coloca o nome da tabela aqui, ó, você colocou aqui, ó, select production product. Aí a gente pode colocar um alias aqui, sp. Então quando a gente vem aqui, ó, p. Olha lá, ele já traz toda a lista dos campos possíveis. Peso, você clica aqui, pronto, vírgula. P. Cara, qual era o campo que eu queria colocar? Aí você procura aqui, ó.
Então, nessa ferramenta aqui, quando você for montar um select, você já coloca select from e já usa esse artifício aqui, ó. Coloca qual que é a tabela, dá um apelido para a tabela, e aí quando você colocar o nome do apelido aqui, ó, p ponto, ele já, ó, Product ID, então ele já sugere. Isso é um artifíciozinho bem legal. Eu gosto do SQL Server. Gosto do Oracle também. O Oracle é parrudo, velho. É bem parrudo. E aqui é a carinha do SQL voltando, né? Então, a gente tem o select, aonde eu quero que ele busque, quais os campos eu quero que ele traga, e aqui a gente já está sofisticando nossa consulta. Eu estou colocando condicionais. Então, eu quero onde a lista do preço estiver entre 0 e 5.000. Tá vendo que esse negocinho tá em verde aqui, ó? Porque tem dois hífens aqui, ó. Então sempre quando eu quiser comentar alguma coisa no código, eu coloco dois pontinhos. Dois pontinhos não, hífen. Comentei, já era, ó. Aí, beleza. Aqui eu vou dar Enter só pra gente entender melhor. E vou identar aqui. Para explicar o que acontece. A gente colocou uma condição e aí a gente criou um parênteses grandes e dentro desse parênteses a gente colocou duas condições e um OR no meio, um OR aqui. Então eu quero que ele, se a lista de preços for entre esse intervalo ou a cor estiver vermelha, preta, azul ou prata, ou cinza, silver, gray, prata, né? Então você me traz. E aí tá. Aí a gente tem essa condição casada aqui, né? Dentro de uma condição. E a gente tem um end. Então, se a lista de preços estiver entre 0 e 5.000 ou for dessas cores, e a gente meteu um E aqui, ó. Olha como vai ficando sofisticado. E o peso estiver nulo. Eita, aqui não era para ter esse comentário. Tá bom. Porque, tá. Gente, tá em produto. Tá. Porque, o que acontece? Quando eu coloco uma checagem num where, quando eu coloco uma checagem, eu tô pedindo aqui, ó, is null esse campo. O que eu tô fazendo? Eu tô falando para cada vez que ele for ver, ele vai verificar se é nulo. Então isso vai onerar. Mas assim, tipo, isso não, assim, em grande escala mesmo, se essa query for replicada assim, para essa inteligência for colocada para rodar em todos os lugares e simultaneamente, assim, vai vai gastar mais tempo do que você usar outro artifício. Então vai onerar o sistema, assim. E aí aqui é um ponto de, assim, quando você for escalar muito, aí vai dar problema. Mas para rodar aqui, para fazer uma query pontual, isso não vai impactar tanto. Você vai ver esse impacto quando você for usar, você fala, não, essa inteligência tá legal, ficou bacana, vou fechar o pacote aqui. Todos os aplicativos vão usar essa query quando a pessoa acessar o sistema. Nossa, aí a pessoa vai tentar acessar e vai ter um is null lá de checagem. E aí a pessoa vai acessar e vai... O que vai acontecer? Vai aparecer o loading lá. A pessoa nem vai mais acessar, vai ficar lá carregando, carregando. A pessoa vai para o aplicativo do concorrente. Que é o que acontece na prática, em sistemas transacionais, né? E... Porque a gente colocou por coisa besta aqui, ó, simples. A gente colocou uma checagem no where. Para um estudo, cara, tranquilo. Isso aqui, se você estiver acompanhando o processo, se for fazer, se for colocar isso aqui quando você for colocar em homologação,
você vai fazer vários testes, já vai se ligar que vai ter que dar uma melhorada. Mas não vamos entrar nessa seara também. Vamos entrar aqui, voltando, volta aqui. Como que é o select? Select, nome dos campos, a tabela, a condição. Aqui já tem um where mais sofisticado, porque ele tem uma chave que eu quero que traz ou isso, e depois eu quero que ele traz e o peso está nulo. E no final ainda quero que ele ordene por list price de forma do maior para o menor, descendente. E pelo peso de forma descendente também e pelo tamanho de forma ascendente. Caramba, Marcos, dá para fazer tudo isso com esse comandinho aqui? Vamos ver. O que vai trazer? Aí o comando não traz nada, né? Vamos ver. Aí, trouxe. Trouxe. Vamos ver se funcionou? A lista de preço está entre 0 e 5 mil. Só vamos bater o olho aqui. Tá. E você viu que a lista de preço está do maior para o menor? Porque a gente pediu aqui, ó. Ordena por, primeiro, order by. Lista de preço. O campo lista de preço de forma descendente. Então, do maior para o menor. Aí depois ordena por peso. Só que não faz sentido ordenar por peso, sabe por quê? Porque ele só vai trazer peso nulo aqui, ó. Isso aqui é bem legal, porque depois esse exemplo foi bem legal, você vê, porque quando você estiver fazendo debug, o que é debug? Debug às vezes é debugar. Alguém falou que tem um problema, tem um bug. Tem um bug lá, velho, não tá batendo o número, tá dando erro, não tá batendo, tá, não sei, tem alguma coisa. Ou mudou a regra de negócio? Mudou. Antes a regra era só o que era verde que podia ir para lá. Agora só o azul que é para ir para lá. Mudou. A regra de negócio mudou. Então você vai ter que entrar na inteligência, ver o código e aí você vai se deparar com esse código aqui. Que inclusive isso aqui foi quando eu estava fazendo o curso, o treinamento. Que treinamento que eu estava fazendo? Esse aqui é da Microsoft, o curso oficial da Microsoft para tirar a certificação, a 2761 de SQL Server. Adorei esse curso. Esse curso é muito legal. Que ele pega do básico assim do SQL Server e fala toda a história. Ó a apostila aqui, o tamanho do. E essa é a 1. Aí tem um A2 também. E aí ele fala como funciona por dentro, é bem legal. E aí durante o curso estava fazendo, brincando de query, tem lá um caso que a gente vai testando as queries, né? E aqui o professor falou que não era para usar esse caso, porque aí ele foi e falou outro caso, assim, aí eu, beleza, testei e deixei aqui e salvei. Só que quando você for debugar, você vai se deparar com coisas assim no ambiente de produção. E aí você vai falar, mas não faz sentido, por que o cara tá colocando para ordenar descendente aqui se eu só vou trazer o que tá nulo? Não tem como ordenar nulo. Vamos ver se tem alguma coisa no campo weight aqui, ó. Não tem, tá vendo? Que coisa, hein? Então aqui, você tá fazendo uma manutenção, uma evolução, tá desenvolvendo, aqui você já pode fazer um tuning, né? Já pode falar um tuning, estou melhorando a query aqui, estou fazendo uma performance aqui, estou performando essa query. E assim, às vezes é um sistema legado que já passou por tanta refatoração, que às vezes a galera que está fazendo a refatoração, ela não tem o conhecimento das regras de negócio, não entende a regra de negócio. Então a galera não mexe, porque está funcionando, não vou mexer, vou refatorar do jeito que está. Pega do legado, coloca no ambiente novo, do jeito que está, as is. Isso é uma metodologia de migração. E aí depois você refatora já no ambiente novo, você faz melhoria já no ambiente novo. E tem outro artifício, existem vários artifícios de migração. E existe um que é, já que você já vai fazer, já leva, já refaz, migra refazendo já. Já faz do jeito, já
refaz. E é outra estratégia de migração, mas aí vai da estratégia que é melhor. Às vezes você não tem esse tempo para estudar a regra de negócio lá, validar, homologar e refazer e subir no ambiente novo. Às vezes você só sobe como tá e lá você faz. Esse é o mandate. Então, tá tudo bem, tá, gente? E então aqui, ó, já tiramos. E agora o próximo é o size. Então, primeiro a gente pediu para ele ordenar por list price. E aí depois ele vai ordenar por size. Só que o size, ele é literal. Então ele vai ordenar por ordem alfabética. Então ele vai trazer sempre quando tiver dois preços igual aqui, ó, preço lá list price está igual. Então ele vai L M S. Então se tivesse um A, o A aparecia primeiro. Se tivesse um, porque aqui está em forma ascendente aqui, ó, ascendente, que é essa coluna aqui. Então, galera, já deu bastante tempo de vídeo aqui. Eu sei que geralmente a galera assiste vídeos curtos. Então eu vou fechar esse vídeo aqui para trazer em outros vídeos outros pontos do SQL, do que é SQL, como utilizar. Mas aqui, ó, com esse aqui você já consegue ter um overview de como funciona mais ou menos uma query. Deixa eu ver, eu tô tentando mexer aqui. Ajustar o tamanho. Ah, aqui, ó. A query um select simplão aqui na ferramenta da SQL Server. Então, encerrando, agradeço para quem assistiu até aqui, você que está aprendendo, você que está se atualizando, você que quer só tá vendo aqui como é que tá o conteúdo. Muito obrigado. Então aqui a gente falou o que é o SQL, mostrou como que é uma estrutura de um comando SQL, a gente usou filtros ou where, fizemos até umas condicionais elaboradas aqui, usamos ou isso ou aquilo, e isso ou aquilo, usamos condicionais compostas dentro de uma, colocamos duas condicionais, usamos o comando in, usamos between, é, usamos para trazer só o que é nulo, e aqui a gente poderia colocar is not null também. Vamos rodar essa bagaça para ver o que acontece, vamos ver, play. Aqui, ó, já só traz o que é preenchido. Às vezes você não quer saber o que está nulo, você quer saber só o que está preenchido, né? Então, e aí ele vai ordenar também. E a gente viu a estruturazinha de um comando SQL. O que é o SQL? Por que ele é tão democratizado assim? Porque ele é fácil. Ele é fácil. Depois, quando você for começando a mexer aqui, você vai falar, nossa, é uma linguagem bem intuitiva. Ele é bem tranquilo. Por quê? Porque a galera, os caras lá que criaram o SQL, eles se juntaram num comitê mesmo e falaram, não, tem que ser uma linguagem que seja de consulta, que as pessoas consigam utilizar. E depois você pode procurar aí, você vai ver que tem até um senhor contando a história lá, que se juntaram lá e falaram, não dá pra ficar essa bagunça, cada um usa um, uma linguagem, um jeito para consultar dados, a gente tem que fazer um jeito mais ou menos parecido e tem que ser fácil, tem que ser acessível. E um dos mandates do SQL, da linguagem SQL, era ser fácil e acessível. E deu muito certo, que nem ferramentas que são fáceis e acessíveis, como o Microsoft Windows, Excel. Fáceis, acessíveis, e tá aí, né? E nem sei quando o SQL foi criado, mas surge plataforma, surge ferramenta, o pessoal fala, não, vamos fazer uma interface com SQL porque é amigável, é acessível. Por trás tem um C, tem linguagem de máquina, tem um Java, tem, enfim, por trás o que acontece lá por trás tem toda uma outra plataforma, mas a interface de consulta de dados e ciência de dados vai ser bem SQL-like. E é isso, galera. Muito obrigado e vamos lá.